Tudo bom, gente? Todos os 12, 13 pessoas que ainda acompanham esse canal. Estou aqui, vivo bem e enlouquecendo lentamente com um ano de isolamento. E agora, para me enlouquecer mais, eu vou tentar entrar na cabeça do Bolsonaro. Pois é, pronto para encarar a loucura. Qual é a grande questão? Uma dúvida que, por exemplo, a minha esposa, e acredito que muita gente deve estar se fazendo, é o que o Bolsonaro quer com essa crise? Afinal de contas, vamos relembrar um pouquinho. Lá em março de 2020, o Bolsonaro tomou a primeira atitude que ele tomou em relação à Covid foi minimizar a doença. Falou que ia ter só 800 mortos em 2020 pela Covid, ia ser menos do que H1N1, comparou com gripezinha, falou que as pessoas têm que estar prontas para encarar o problema, que tem que preservar empregos, que isolamento social é besteira, que isso ia prejudicar o Brasil, criticou os governadores e prefeitos que fizeram medida de isolamento social em abril e até editou um decreto colocando uma série de atividades como academia, cabeleireiro, como atividades, templos religiosos, como atividades fundamentais que não poderiam ser fechadas para combate à Covid. Foi nesse contexto que o STF tomou aquela decisão que o Bolsonaro deturpa, aquela decisão que ele fala que foi ninguém deixa eu fazer o que eu quero para combater a pandemia. O STF tomou a decisão de que prefeitos e governadores têm direito a também definir o que são atividades essenciais. Ou seja, prefeitos e governadores podem dizer, eu vou fechar tal e qual atividade na minha cidade. Por quê? Porque o Bolsonaro não queria fechar nada. Isso contra todas as autoridades mundiais de saúde, contra tudo que o mundo estava fazendo na época. Ele foi contra as medidas de isolamento. O que veio pouquinho tempo depois? A questão da cloroquina. Toda a comunidade científica começou dizendo, olha bem, esses estudos da cloroquina não são conclusivos, a gente tem que analisar mais esse caso, e ele já tratou de falar que era a solução mágica, a bala que ia resolver todos os problemas, gastou bilhões de dinheiro público para produzir pelos laboratórios do Exército um remédio que não tinha eficácia comprovada e que hoje tem ineficácia comprovada. Já é comprovado que a cloroquina não ajuda no combate à Covid. Depois ele começou a relativizar isso, falando em tratamento precoce. Combinar cloroquina com ivermectina, com whatever, que remédios, novamente sem comprovação científica, tentando empurrar essa solução mágica. Quando começou a ficar popular o uso de máscaras, ele foi contra o uso de máscaras, falou várias vezes que é um tabu, que havia efeitos colaterais com o uso de máscaras, sendo que já há dúzias de estudos comprovando a eficácia protetiva da máscara. Ele também atrasou as compras de vacinas no Brasil, em especial da Pfizer e da Coronavac, combateu a vacina do Dória, a vacina da China, botou todos os obstáculos burocráticos possíveis. Ele também está novamente falando contra as medidas de isolamento social que os governadores e prefeitos male tentam fazer. E ainda por cima promoveu várias e várias vezes aglomerações, mesmo quando era ilegal. Ainda defendeu ideias como isolamento vertical, que não existe na literatura epidemiológica. Sim, basicamente, tudo que ele defende, a ciência diz que não funciona. Tudo que a ciência diz que funciona, ele ataca. Por que o Bolsonaro faz isso? A primeira coisa que a gente tem que notar é que não se trata de uma questão de incompetência. Se fosse incompetência, se fosse desinformação, ele apostaria em algumas soluções erradas, mas também em algumas soluções certas, do tipo, apostar na cloroquina, porque está mal informado, mas não ia combater o isolamento social, porque todo mundo inteiro adotou isso. Mas não, ele literalmente tem um padrão claro.
Se a ciência defende, ele vai contra. E se não é científico, ele vai a favor. Não é incompetência. Qual é a segunda hipótese que a gente pode citar? Se não é incompetência, pode ser que ele fez uma aposta na imunidade de rebanho. E até faz algum sentido. Seria uma desinformação grave, porque mesmo antes da gente saber do surgimento das novas variantes, que existe recontaminação por Covid, mesmo antes disso, a aposta na imunidade de rebanho era uma aposta que a maioria dos especialistas falava que ia ter um gravíssimo impacto humanitário, em número de mortes, e econômico. Que para minimizar o impacto econômico era necessário fazer medidas de isolamento para diminuir o período mais grave da pandemia e a gente conseguir fazer uma transição para o novo normal mais rápida. Então, apostar na imunidade de rebanho seria uma desinformação, acreditando que mais mortes implicaria em menos problemas na economia, porque não teria fechamento. Ok, será que é o caso do Bolsonaro? Aí vem a pergunta, por que ele botou entraves contra as vacinas? Se ele quisesse a imunidade de rebanho, ele apostaria também nas vacinas, que é o jeito mais rápido, mais garantido, um único jeito comprovado de você ter alguma imunidade contra a Covid. Alguma imunidade de longo prazo e eficaz. Mas não, ele apostou contra as vacinas. Então, não é um caso de incompetência, não é um caso de aposta na imunidade de rebanho. Só resta a terceira hipótese. Ele quer que a pandemia seja a mais grave possível, quer que a crise econômica e sanitária sejam as mais longas possíveis. Por quê? Porque ele é um sádico? Talvez. Mas tem uma outra questão que é entender como foi a carreira política do Bolsonaro, como foi que ele se elegeu, como foi que essa nova direita tem trabalhado no mundo, como foi o caso do Trump. O Bolsonaro sempre dependeu do ódio, da raiva e do medo. Qual era o principal discurso dele até ele se tornar uma celebridade nacional? Era a questão da segurança nacional, da bandidagem. Então ele, olha o meu dedão na câmera. Então ele apostava sempre no discurso do medo contra o marginal e do ódio contra o marginal. Com a subida do Trump, o Brexit, a ascendência dessa nova direita, ele ainda ganhou, junto com a derrocada do PT, o discurso de ser contra a corrupção. Não era algo que ele falava com frequência no passado. Ele falava que a política não prestava, que queria uma guerra civil, mas não comentava de escândalos de corrupção. Ele ganhou com o combate com a ascensão do antipetismo. Ele ganhou um inimigo para que todo mundo mire e fez um discurso cada vez mais odioso, aí falando na questão religiosa, falando contra o comunismo. Então ele sempre precisou de inimigos fáceis para serem apontados. Com a pandemia, ele conseguiu um momento ideal para produzir na população brasileira, e tem feito isso muito bem, um clima de medo, paranoia e ódio, que é tudo que ele sempre trabalhou para se fortalecer. Eu acho que ele apostou no caos social, ele apostou na convulsão social para que possa cada vez mais, através de fake news, através de criação de uma narrativa, botando a culpa nos governadores, botando a culpa no PT, botando a culpa no comunismo, implantar ainda mais essa agenda de radicalismo, de ódio e de medo. E quem sabe até, mesmo que ele não consiga ser reeleito com isso, quem sabe até ele consiga criar um caos tão grande que ele consiga fazer a ruptura que ele sempre quis. Que o filho dele falou que queria, que ele já falou várias vezes
Ele não gosta da democracia. Ele já falou que ele não gosta do regime que está aí. Que se dependesse dele, se ele tivesse poder, o regime seria outro. Ele sempre falou bem da ditadura militar. Sempre falou como a ditadura militar foi um período de progresso para o Brasil. O que ele quer é caos, morte, doença, medo, paranoia e ódio. É por isso que o Bolsonaro trabalha pelo vírus. Ele trabalha pela propagação do vírus. Quanto mais gente adoecer, quanto mais gente morrer, quanto mais confusão, ele trabalha até pelo colapso do SUS. Quanto mais confusão e caos, mais ele considera que será capaz de criar narrativas para direcionar essa raiva, esse medo, esse ódio para inimigos virtuais, para soluções fáceis e galgar a onda do negacionismo. Então, vamos relembrar, Bolsonaro não é incompetente. Ele não é negacionista porque não entende as questões. Ele é um político de 30 anos de carreira, mais de 30 anos, bem-sucedida. Ele entende do jogo político. Ele tem suas limitações intelectuais? Tem. Mas ele é macaco velho, ele é malandro. Ele é esperto. E faz a aposta de que quanto pior, melhor para ele conseguir radicalismo e apoio. É esse o meu recado por hoje. Fiquem em casa, se cuidem, o pior está por vir, mas a gente vai passar por isso.